Oi, cheguei. Olá, Olá, boa noite, Thalise. boa noite, meu Deixa eu amigo, mandar tudo aqui um jóia? aviãozinho para os meus seguidores aqui, nos grupos que eu tenho já dentro do Instagram. Gente, bora lá? Falar Bora sobre lá? disrupção digital, sobre inovação, tecnologia, marketing, vendas digitais, enfim. São E, algumas palavras-chave que eu lembrando nesses dias para poder preparar, discutir um conteúdo, né, bacana sobre esse momento. Já estamos há 70 dias, né? De pandemia aqui no Brasil, um pouco mais disso do que isso, mas enfim. isso. Atlas, vamos começar falando quando foi, né? Quando começa, que agora na pandemia a gente percebe, né, uma emergência, uma urgência em se adaptar às novas tecnologias, até porque pelo distanciamento social a gente não tem outra opção, né? A gente chegou ao ponto de ficar sem opção. Mas eu lhe pergunto, quando é que começa? Isso é algo novo, né? Inovar e ser disruptivo digitalmente é algo que a necessidade começou de agora, da pandemia? Que retórica você faz em relação a esse assunto? Então, antes da pandemia em si, o digital ele estava mudando todas as regras em relação às empresas, em relação à vida das pessoas como um todo. Né? Falar em disrupção digital é falar de rompimento de paradigmas daquilo que nós estávamos acostumados, né? Não só no cenário de pandemia, mas no cenário de evolução. Né? Nós estamos na quarta revolução industrial, que é a tecnológica, que é o que está acontecendo de fato hoje. Estarmos aqui na live, teve que haver essa revolução e entender esse conceito, né? E adequar esse conceito hoje à realidade que o planeta todo foi obrigado a agir em cima desse paradigma, ou seja, a romper obrigatoriamente esse paradigma da transformação digital nas empresas, seja pela disrupção que já existe, porque está nascendo muito negócio novo agora, como também aquilo que já estava muitas das empresas na gaveta, que ela não fazia, ela pensava, mas ela não agia. Então, assim, o mundo ele teve uma loucura gigante nesse primeiro momento e agora está se acostumando, eu vou dizer assim, nos primeiros passos, engatinhando, de certa maneira, a uma transformação mais dinâmica, uma transformação mais pulverizada, uma transformação mais rápida, imediata. Então, como o planeta se tornou obrigado a romper esse paradigma, né, essa pandemia do novo coronavírus fez a gente se adaptar imediatamente para sobreviver, e aí o ser humano como um todo ele teve que se adequar a isso. A leitura que eu faço, né, olhando para o cenário que a gente vinha ali, um pouco mais de zona de conforto, né, é que as coisas caminhavam a passos lentos. E aí, essa ruptura fez com que a gente acelerasse, principalmente com a entrada de novas tecnologias, ou a adequação das tecnologias que já existiam a esse momento agora. E a necessidade também do consumo, né? E aí ante essa necessidade que já existia, né? Que estava, digamos que incubada para muita gente com aquela vontade de fazer, mas com aquela falta de conhecimento, sem se adaptar, dizendo, eu estou aqui há 20 anos fazendo isso, vou continuar fazendo, né? Mas aí eu lhe pergunto, nesse momento que é preciso se adaptar, né? Que, na verdade, ficamos sem muitas opções, a opção que tem é realmente inovar e ser disruptivo. O que é que as empresas e os empreendedores individuais eles precisam estar fazendo para se adaptar? Então, primeiro, a gente sempre faz, aqui, pelo menos na minha realidade, a gente faz uma análise do cenário, né? Porque cada segmento, cada ambiente, ele se comporta de uma maneira diferente, né? Hoje a gente estava traçando os dados aqui, por exemplo, o mercado de supermercado alimentício, o hospitalar e as farmácias, por exemplo, esses cenários, eles tiveram dado um salto quântico, né, cresceram bastante, enquanto outros tiveram que parar. Analisando por isso, até mesmo dentro desses segmentos, muitas empresas deixaram, né, eu uso muito esse termo de romper até mesmo algumas crenças em relação a adiar essa transformação, seja instituindo aplicativo, seja utilizando sites voltados à compra, enfim. Olhar a transformação digital, uma mudança de cultura, olharam para essa mudança de cultura e aceleraram esse paradigma. Inovaram
né, e não estou falando de todos, na verdade, muita gente ainda está muito a desejar nesse cenário. É interessante isso, porque a gente vê muita gente falando, no mercado está mudando isso, estamos rompendo com isso, estamos inovando nisso. Mas algumas empresas estão fazendo isso, enquanto outras empresas ficam esperando, e aí eu trago até um cenário que a maioria das situações de transformação digital, ela não precisa ser paga, não precisa gastar, ela não precisa ter um custo no primeiro momento, ou quando tem um custo, é um custo baixíssimo, para o custo-benefício, né? Pode, Atlas, só interrompendo um pouquinho, você pode exemplificar essas ferramentas de baixo custo ou até gratuitas que alguns empresários e empreendedores podem estar se valendo nesse momento? Sim, tem duas aqui que eu vou usar, né? A primeira delas é uma que eu uso na minha agência e eu coloquei para as outras pessoas trabalharem, todos os clientes se adaptaram. Ela se chama Bitrix 24. É uma ferramenta all-in-one, né? Tudo em uma única ferramenta. Eu consigo compartilhar, controlar todo o meu time, eu consigo fazer reuniões remotas, eu consigo usar chat, eu consigo compartilhar documentos, eu consigo controlar o tempo das pessoas que estão comigo, o que é que eles estão fazendo, o que é que eles estão trabalhando na casa deles, a hora que eles estão entrando, porque como a gente está com um cenário mais dinâmico, então aquele controle ele precisa ser exercido. E aí, ao mesmo tempo, na paga tem o próprio Facebook, que é uma ferramenta de baixo custo. Então, assim, as empresas elas podem se adaptar e usar isso dentro de um cenário em que ela vai ter eu acredito muito em usar essa questão de traçar o ponto da empresa de ponta a ponta. Né? Por exemplo, o Japão, a China, esses países que têm tecnologias mais desenvolvidas, dentro das empresas, até a lixeira já é tecnológica. E aí, qual é o cenário que você se encontra que pode se tornar tecnológico, que pode ser rompido? Porque às vezes a gente entende ruptura de tecnologia na criação de um aplicativo, ou então encontrando algum espaço ali que eu posso criar algo que vai ser disruptivo no meu mercado. Mas muitas vezes a gente tem dentro da nossa empresa a capacidade de romper isso. O Slack é uma ferramenta que foi dessa maneira. Né? O Slack era uma ferramenta que eles criaram internamente para a empresa, que eles tinham. A empresa estava com uma grande dificuldade, eles precisavam inovar. E aí, para que todo o projeto que eles criassem fosse bem debatido e pessoas trabalhando em remoto, eles criaram uma ferramenta digital de bate-papo. E essa ferramenta hoje é usada no mundo inteiro, só que antes ela era uma ferramenta interna da empresa. Então, como a empresa estava com muita dificuldade, eles lançaram a ferramenta e essa ferramenta bombou mundialmente. Então, dentro da empresa, eles encontraram uma ruptura, né, tecnológica e inovadora. É o que André Cando até falou aqui, compartilhou com a gente, é o novo normal, né? É o novo normal. Vou escrever aqui. Certo, e para repetir o nome e falando o que a gente conversou na outra live, que hoje o que a gente hoje o que a gente vive é um novo normal. E lembrando que esse novo normal está entre aspas, porque ele não é novo. Uhum. Ele passou a ser normalizado, naturalizado, mas ele não é novo. Não é novo. Eu até conversei com o André na outra live aqui, falando sobre como é que eu nunca tinha parado para fazer reuniões por videochamada, né, pelas plataformas que todo mundo está usando hoje, Zoom, Hangout, o Google Meet. Como é que a gente... Eu tenho esse e-mail do Google, eu tenho há quase 10 anos. Ele está lá há tempo. Né? Mas é a nova forma de se conectar. E isso, Atlas, a gente pensa, o que eu vou ganhar em me adaptar? Né? Eu vou apenas trazer um custo para a minha empresa, ou então isso é um trabalho a mais? O que é que eu ganho em inovar? O que é que eu ganho em trazer ferramentas novas para dentro da minha empresa? O que é que eu ganho em mudar, de certa forma, o meu modo de pensar? Uhum. Deixa eu fazer só aqui uma Roger Riveros, meu amigo lá de Fortaleza, especialista em gestão de pessoas, está inovando aí muita coisa, tanto dentro da gestão de pessoas como dentro do coaching, viu? É bem interessante falar sobre ele aqui, ele está aqui bem pertinente para ele esse assunto. Eu quero até abrir, então, assim, antes da sua resposta, eu quero até abrir um parênteses aqui, está entrando várias pessoas, minha amiga Heloísa, Thalita, são enfermeiras, são empreendedoras, né, empreendem na saúde. E eu queria muito que vocês deixassem aqui o recado de vocês, do que vocês estão fazendo na empresa de vocês, de inovação, né?
tenha sido antes da pandemia ou durante, né? Mas compartilhe aqui com a gente, porque eu sei que a vivência de cada um de nós enriquece muito. Uhum. Vou ficar aqui mais de ladinho para ficar mais arrumado na live. E Certo. os comentários aqui do lado. Então, a gente precisa, para entender esse cenário e entender essa adaptação e as pessoas que não estão ligando tanto ainda para esse mundo VUCA, né? É um conceito, mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, tudo é louco. A gente já vivia nesse mundo. A gente já estava dentro desse cenário e teve que vir uma senhora pandemia para nos colocar dentro desse contexto. Olhando para esse cenário, ter que ser forçado e obrigado a colocar nesse contexto. Só que existiram e sempre vai existir adaptações de era. Desde a época das cavernas existe a era das transformações. E a nossa agora é a transformação tecnológica, a indústria 4.0, onde nós usamos aplicativos, onde nós compramos. A forma de consumo é totalmente diferente. Então, a era do TI em si, mesmo o mundo, começou com o cenário no ano de 1995, foi quando começou a entrar esse cenário. Hoje, nós já falamos de internet das coisas, hoje nós já falamos em informações tecnológicas, em Big Data, que são as informações. Eu vou pegar aqui até o exemplo do auxílio emergencial que houve agora, que o governo traçou todos os dados de todos os brasileiros para dar direito a quem tinha direito e também limitar o processo. E isso são ações de disrupção que muitas empresas têm. No marketing digital, por exemplo, nós fazemos isso, eventualmente, dentro de processos estratégicos de segmentação, de entender todos os dados que o cliente, que os consumidores têm, de entender qual a etapa de compra que esse consumidor está, entender toda a logística de transações. Imagina aqueles filmes Matrix, né? Com aqueles dados todos passando aquelas linhas, enfim. É como se a gente vivesse naquele contexto ali, hoje, nessa realidade. Então, as empresas elas tiveram que ter isso. E os pequenos empreendedores, eles conseguem também entrar nessa era sem tanto custo. Só para contextualizar, né? A gente está dentro de uma live que está no Instagram de uma empresa totalmente digital, né? Disruptiva, que é o FacePonto. E aí, só para eu quero compartilhar aqui com quem está acompanhando, que o FacePonto, por causa da pandemia, abriu sua plataforma para os entes públicos estar monitorando tanto os usuários do Sistema Único de Saúde que estão positivados com Covid, como também os seus servidores públicos que estão em home office. Né? Nesse momento, cada empresário também tem que trabalhar a sua função social, e a gente entende que a tecnologia que nós temos hoje, ela é muito construtiva e ela vem trazer muitos benefícios nesse momento. Então, nessas duas vertentes, o FacePonto está trabalhando com o serviço público, tanto monitorando o trabalho home office, como também monitorando aqueles pacientes que estão positivados. A ferramenta está aberta para qualquer ente público. E isso está trabalhando com a inteligência também, né? Da parte artificial dentro de um processo de disrupção. E não deixa de ser um marketing. Né? É fazer uma ação social, e que essa ação social ela também vai gerar marketing para a ferramenta, como também uma forma de divulgar, né? De divulgar realmente a tecnologia que nós temos e o alcance que nós temos. É isso. Aí, Fábio Henrique. Meu amigo Fábio. E aí? Olha aqui, Érica Luiz aqui falando com a gente. FacePonto com muita responsabilidade social. Precisamos de mais iniciativas assim. É verdade, Érica. O brasileiro já é bastante solidário, já é bastante sensível a essas causas, mas nós, empresários e empreendedores, precisamos sempre estar renovando e fazendo bem mais. Isso. Né? E me diga uma coisa, digamos, a gente já sabe que precisa se adaptar. Eu acho que da maneira mais dolorosa entendemos isso, né? Entendemos isso. Mas e aí, qual é o ganho que essas empresas têm? Então, né? Qual é o ganho? O que é que vem depois de eu me adaptar? Quando a gente olha para o cenário de transformação digital nas empresas, a gente antes falava sobre até falei com você esses dias sobre o cenário de adaptar ou morrer. Hoje é adaptar e sobreviver, literalmente, né? Que é o tema do que nós estamos falando. Porque muitas empresas, nesse cenário tecnológico, elas saem perdendo
tempo, dinheiro, muitas vezes, ou mesmo desistindo sem nem pensar em tentar. Justamente. E em muitas empresas, elas quebraram paradigmas, e aí eu vou trazer aqui um cenário de ganho, né, que teve coragem para acelerar o mercado, que é um case já, o Netflix comparado ao Blockbuster, né, que era aquela locadora e tal, e a Netflix veio com uma pancada corajosa, porque Eu precisou ter adoro esse coragem para case. romper. Hã? Eu adoro esse case. Teve que romper, teve que ser corajoso, teve que ter coragem para romper um paradigma no cenário naqueles anos que eram mais desafiadores, tecnologia, acesso à internet, enfim, tinha muito mais desafios, né? Então, em 2011, quando a Blockbuster teve aquela pegada, que era uma crise que a Blockbuster estava vivendo já, porque quando vem a ruptura, a crise começa em alguns cenários, em alguns setores, né? E aí a gente começa a entender que a mudança de posicionamento é o primeiro ganho. Quando a gente muda o posicionamento para se voltar, na verdade, à mudança de disrupção tecnológica ou de disrupção digital, seja no processo de marketing, seja no processo de vendas, seja no processo de recursos humanos, em todas as operações que a empresa tem como romper tecnologicamente. Não tem para onde correr. Hoje o cenário está favorável. Então, é uma mudança de posicionamento. A empresa que está bem posicionada tecnologicamente, eu tenho resultados dos meus clientes, por exemplo, Thaís, que agora, nesse cenário de pandemia, de todos os concorrentes que a gente analisa, eles estiveram bem posicionados, com todas as dificuldades, mas eles estavam se colocando, se comportando. Tinha atendimento digital de ponta a ponta mapeado, para que a empresa tivesse a capacidade de se colocar diante do consumo, do mercado que está ali consumindo. Porque nesse momento de pandemia, a maioria das empresas que estão tirando ou não estão investindo em estratégias disruptivas, ela vai ficar parada no tempo. E as outras que estão investindo vão ganhar aquele dinheiro. Porque o comportamento do consumidor, ele muda nesse momento também. Mas o dinheiro, ele não deixa de passar de mão em mão. Ele vai se voltar para a mão das pessoas que estão tecnologicamente rompendo o processo de venda, o processo comercial, o processo de recursos humanos, porque é um conjunto. E entendendo, falando em recursos humanos, é interessante lembrar de pessoas. Todos os processos que são feitos são pensados em pessoas. São pensados em estratégias. Existe o faturamento, existe o lucro da empresa, mas é voltado a pessoas. Quem faz isso são as pessoas. E aí a gente coloca o usuário, que é o consumidor, no centro de toda essa discussão, mas ao mesmo tempo a gente coloca aquelas pessoas que estão dentro da empresa produzindo, porque ela também é importante. Então tem que ter essa análise para poder lembrar que esse posicionamento já começa a trazer muita coisa boa para a empresa. O que eu acho interessante, o que eu estou achando interessante também, Atlas, das conversas que eu estou tendo com as pessoas. Maria Biju, ó, falou aí agora, oficial, entrou aqui. Magda, ai meu Deus, lá de Juazeiro. A gente tá bem longe já, viu? Tá vendo aqui, ó, grande Atlas. Isso é tecnologia, estamos em todos os cantos, justamente, né? Érica Luiz aqui também está elogiando, né? Excelente esta perspectiva com análise de dados digitais, que é a perspectiva que você fez agora. Maria Biju também entrou, né? Maria Biju é interessante porque é da minha família, é minha irmã, e a gente estava conversando esses dias, ela mora em Fortaleza, tinha uma loja de bijuteria, muito acostumada à venda física, né? Aquela venda realmente de balcão, muitos contatos, e a gente conversando, ela dizendo que teve que entregar a loja, por todas as dificuldades que diversas pessoas tiveram que entregar seus estabelecimentos. Ninguém tem muita noção de quando é que vai terminar, quando é que você vai conseguir reabrir os shoppings, que era o caso dela. E eu disse a ela, por que você não vai fazer a venda digital? Por que você não vem para o meu digital? Por que você não vem para dentro do seu Instagram? Porque experiência, vivência e produto bom você tem. Né? Por que você não vem? Vem com o Instagram. Ela já tinha um Instagram, não movimentava muito. O filho dela, meu sobrinho, é formado na parte de tecnologia, enfim, sabe desenvolver. Você tem tudo para fazer. Aí hoje ela mandou, curiosamente, hoje ela mandou um print de um direct, ela fazendo vendas pelo direct do Instagram. E aí eu digo... O processo, Thalys, quer começar, é se atrever, é ser corajoso. Nesse momento você ter coragem, dar aquela tapa. Porque você pode se frustrar 1, 2, 3, 4 dias e não vender nada. Mas você pode sim vender no primeiro dia, você pode vender no 5º dia. Quem vende 1 na internet vende 1000.
O que é que precisa alinhar? É um processo muito bem de posicionamento, marketing digital, estratégias de vendas, estratégias que não são só do digital também. Tem que lembrar disso, apesar de a gente estar falando de ruptura, existem aquelas pessoas que já nos compram, que já nos conhecem e que não nos conhecem pelo digital. A gente está esquecendo desse detalhe também. Só que a gente pode aliar isso ao digital. Isso. E aí, olha o que ficou mais interessante, que é o que vem depois de tudo isso, né? O primeiro passo é começar, você vai começar a ter engajamento, você vai começar a ter seu posicionamento na rede, e o que vem depois? Eu perguntei a ela, como é que está sendo? Porque ela fez até uma venda com ticket médio alto, né? E eu disse, que bom, que ticket médio alto e tudo. Aí ela disse, já fiz uma maior, e já venho fazendo bastante, e acho que não vou voltar a ser o que era antes. Né? Vou investir realmente no meio online. Você enxuga muito a sua estrutura quando você vai para o meio online, né? Quando você vai para o virtual. E assim, para você ver, pouco tempo, né? Talvez a gente esteja 2 meses aí em distanciamento social, e já essa reviravolta de pensamento, de adaptação e de resultado, né? Sobretudo de resultado. Só André Cando aqui pergunta para a gente, o que você considera um investimento disruptivo? Deixa eu só mandar aqui alô para a Márcia, Gildaline e Silene, que chegou aqui. Sejam bem-vindas, são empresárias aqui de Mossoró. Enfim, vamos lá. Só segurar aqui um pouquinho, só que eu achei muito interessante essa colocação de Érica, e ela vai entrar aí na sua fala, que é, se a gente não fizer agora, vamos ficar olhando quem faz, né? Isso é uma verdade, a gente vinha conversando sobre isso é uma verdade. Dar o primeiro passo é sempre o mais doloroso, mas ele tem que ser dado. E eu aprendi uma outra frase do ano passado, a gente tem mania de ser muito perfeccionista, eu acho que isso é de todo ser humano. Todo mundo quer sempre estar perfeito, fazer o melhor, entregar o melhor. Só que existe uma frase que me tocou muito durante o curso do Dale Carnegie também, é começar. É não procrastinar, e aquela frase, antes feito do que bem feito. Tem uma pessoa de ação. Tem que fazer. Não pode só ficar no plano das ideias. Ideia sem implementação, sem execução, não serve de absolutamente nada, não é isso? Isso. Eu não sou muito da vibe, apesar de ser válido, de ser feito melhor do que perfeito. Eu acho que tem que ser bem feito, na verdade. Porém, a gente não pode, por um simples detalhe, deixar de agir. Nós temos a capacidade humana de ter do medo, né? O medo nos paralisa. E a nossa capacidade humana é colocada à prova na hora do medo. Então, Isso, mas o feito, a moral da história do feito é melhor do que perfeito, é porque a perfeição você alcança no processo. No processo. Não tem para onde correr. O processo ele é uma linha. É uma linha de crescimento. Tudo é uma linha de crescimento, né? Um modelo de negócio, agilidade empresarial, processo de evolução, tudo isso tem a ver com o processo de desenvolvimento tecnológico, disruptivo, automatizado, enfim, são situações que precisam ser muito bem avaliadas dentro de todos os cenários e contextos, né? Eu queria repetir essa pergunta de André. Repito agora. O que você considera... Deixa eu ver que tem algumas perguntas aqui só para não... Jonathan, Jales. Vamos lá. André Cando, o que você considera um investimento disruptivo? Então. Obrigada, Ló. Oi? Falando aqui com a Lorena. O investimento disruptivo, Thalise, é aquele investimento que você consegue mensurar as informações, você consegue, aqui chega até você, que você consegue analisar cenários que rompeu paradigmas. Isso é analisar o que o seu cliente, que é o consumidor, que tem que estar no centro, está colocando todo a sua essencialidade, né, a necessidade dele dentro da discussão, e você está conseguindo resolver passo a passo esse problema. Eu uso muito o cenário do skate, né? O skate, primeiro as rodinhas, né? A rodinha só, sem nenhum eixo, sem nada, ela não consegue dar resultado. Depois você coloca ali o shape do skate, ele vai, que você começa a andar de pé, um pé no chão e outro em cima, e ali vai naquela vibe do skate. Só que depois ali você adapta um ferro com um guidãozinho e você vira um patinete. E daqui a pouco aquilo vai evoluindo e se transformando numa moto. Então eu trago esse cenário, né, dramatizando as ideias, que é algo que a gente está aprendendo do Dale Carnegie, dramatizando as ideias,
entendendo que a evolução é um processo que vai fazer com que todos os pensamentos de saber quais resultados vai ter, vai depender muito da sua ousadia, da sua coragem. Então, o fato de você analisar aí cenários, né, que a gente chama de KPIs, né, que é os indicadores de performance, que você define como indicador de performance para você, e aí cada negócio, cada situação, cada departamento vai ter os seus. E se a gente fosse pegar isso aqui, a gente ia passar uma noite debatendo somente só esse assunto. Você mensura como resultado. Então, assim, mensurar resultados numa evolução é aquilo também que os seus clientes estão compartilhando. A experiência compartilhada hoje é a coisa mais magnífica que existe. É quando você prova socialmente o resultado que você deu. Quando você faz ali, a pessoa está lhe dando feedbacks, mesmo que ela não seja consumidor. Né? Eu tenho muitos feedbacks de pessoas que não são meus consumidores, não são clientes. E aí, essa situação, entendeu? Analisando cenários, com esses indicadores, é o que você consegue mensurar de resultado de sucesso. Mas, assim, é bem empírico isso, porque depende de cada caso. Você me ouve bem, Atlas? Sim, estou ouvindo. Aconteceu alguma coisa aqui, eu recebi uma ligação, acabou que eu não estou escutando o seu áudio. Tá me ouvindo agora? Não tô ouvindo. Mas você mexeu em alguma coisa no áudio? Não, né? Não. Vamos lá. Enquanto eu consigo me organizar. Mas eu tô lhe ouvindo. Eu estou lhe ouvindo, mas muito baixo. Mas vamos lá. Só dar um alô aí às minhas amigas e primas que estão entrando. Niedia Sibeg, né, ela é empresária, né, trabalha com tratamento de lesão de pele na cidade de Pau do Ferro, tem uma clínica de tratamento de lesão de pele. Lorena, minha prima, que é diretora do curso de Direito da Unirb, né? O pessoal que já vem também se inovando. E Pablo Damião aqui está perguntando para a gente, a jornada de consumo do cliente mudou na visão de vocês? A jornada em si não mudou, mas os hábitos de consumo, sim. A maneira como o consumidor está se comportando agora é bem diferente. Na verdade, como eu falei, o dinheiro ele está mudando de mãos. Muita gente está segurando dinheiro, assim, falando bem no popular. Tem gente que está guardando dinheiro embaixo do colchão nesse momento. A diferença de quem está comprando para quem não está comprando é que quem está vendendo é quem está aparecendo mais, é quem está se destacando mais. Eu vou trazer aqui o cenário, cara, que do case dessa pandemia, para mim, e foi uma jogada de mestre, eu chamo de checkmate, da Magazine Luiza, em detrimento da Casas Bahia. Estou fazendo aqui nomes porque a gente está discutindo cenários. E enquanto uma loja, ela foi lá, pioneira em falar já vinha pioneira na disrupção tecnológica no sistema de e-commerce, né? E as outras iam engatinhando mais. Ela, quando chegou num cenário desse de pandemia, ela já estava ali com sistemas prontos para vender para quem estava agora dentro dos critérios do auxílio emergencial. Ela criou uma rota ali que voltou totalmente para ela, porque toda doação, por exemplo, agora, e esse sistema foi feito pelos consumidores, tá? Foi analisado em cima dos consumidores. Voltou todo de volta. Hoje saiu uma nota da Magazine Luiza, por exemplo, que ela está pronta para 2 anos. E mesmo que imagine que está tudo fechado durante 2 anos, ela está pronta para segurar 2 anos. Por que ela está pronta? Porque ela está vendendo online. E no online ela está se destacando cada vez mais. Mudou a jornada do consumidor que ia para a loja. Mas isso já tinha mudado também antes. Todo mundo, quando eu falo todo mundo, não é generalizando, é a maneira de falar. Quando vai comprar agora algo, ele vai pesquisar cada vez mais na internet. Onde a gente chama de zero on moment, que é o momento zero de você fazer aquela pesquisa no Google, por exemplo. Aquele momento ali você está pesquisando características, benefícios, olhando os pontos positivos, negativos, o que é que estão reclamando, o que não estão, naquelas descrições, né, naqueles comentários. Você está tomando uma decisão ali, você está numa etapa de consideração, na verdade. A etapa de decisão é quando você vai na ação de comprar. O que mudou nesse cenário? As pessoas não estão indo tanto à loja, não estão tanto indo ao comércio local, elas estão comprando mais pela internet, em alguns cenários. As pessoas que não estão adaptadas tecnologicamente ainda vão viver ali na indústria 2.0. Isso é fato. Eu vinha conversando sobre isso em relação à Magazine Luiza e em relação a algumas universidades.
Uma coisa é a jornada de consumo, ela já vinha mudando, isso é fato. Isso é fato. Mas as empresas não estavam preparadas para isso. Sim. E as que estavam se mantêm aí decolando, não é isso? Isso. Eu não vou falar do exemplo da universidade, que é da nossa cidade, né, mas a gente tinha universidades. A gente pode fazer uma distinção entre públicas e privadas, né? As privadas já tinham plataformas para fazer a online, já estava com tudo pronto. Então, em uma semana que tudo fechou, que saiu o decreto estadual mandando as universidades fecharem, em uma semana eles se organizaram e voltaram às aulas, à distância, que era o possível. As públicas não. As públicas estavam tendo um delay imenso para retomar as aulas, porque não estavam preparados para isso. Não tá. Por mais que o ensino EAD seja uma realidade há muito tempo, não é de hoje. Né? Mas eu faço um MBA, eu até tentei pagar algumas disciplinas online na faculdade, só que e na época era bem ruim a internet, bem ruim mesmo, péssima. E já era uma ruptura tecnológica ali, cara, você fazia em 2009, 2010, até 2013 ali, era muito massa você estudar online. Se você estudasse, né? Só que os sinais de internet não eram tão bons. E eu tinha uma dificuldade que não era minha, na verdade eu criei essa dificuldade, que as pessoas criam dificuldades muitas vezes para poder entrar na era tecnológica. Eu criei uma dificuldade que eu dizia assim, eu acho que eu não vou aprender online, porque eu não me concentro. E eu quebrei a cara com isso na prática. Hoje eu faço o técnico, estou concluindo o MBA, totalmente online, totalmente não, 98%, porque a gente vai para São Paulo só para as aulas presenciais, alguns que tem. Só que, cara, eu me concentro muito mais, eu não tenho um custo de estar indo todo dia, eu faço a minha hora. Então, assim, são inúmeros benefícios para se adaptar a essa realidade. Só que eu, como usuário, tive que me adaptar também. Dentro do que a gente está conversando, André colocou aí um dado bem interessante, que a Riachuelo aumentou em 400% seu faturamento nas lojas online. Mas por que ele aumentou 400%? Primeiro, porque também teve uma debandada, né, desse consumidor para o mundo online. Por mais que esse consumo vinha mudando, hoje esse consumo ele foi, não sei nem dizer quantas vezes ele foi multiplicado. Mas por que ela aumentou 400%? Porque ela estava preparada. Porque senão ia ter a procura, mas não ia ter a oferta. Não estaria preparado. Por incrível que pareça, hoje eu passei no centro da cidade, eu estou procurando comprar de forma mais rápida, né, para tipo, comprar e pegar um liquidificador. Eu passei numa loja e tinha lá uma folha de ofício pregada na parede, o nome do vendedor e o WhatsApp, para fazer o pedido. Quando eu entrei, arcaico, né? Mas ainda assim é um meio. Quando eu entrei no WhatsApp para pedir, para comprar, para ver se eu tenho uma entrega rápida, se eu conseguir buscar o WhatsApp, não respondeu, o telefone desligado. Esse é um problema. Então, assim, a pessoa dessa, ela jamais vai aumentar em 400% sua venda. Né? Esse caso aí de André, que André trouxe, da Riachuelo, foi um dos clientes que comprou no Dia das Mães o presente totalmente digital. E tem um cenário, viu? Muito interessante, que quem vende aí, quem está vendendo produtos específicos, físicos, enfim, até mesmo quem no ramo de alimentação, que é para retirada. Quando a gente coloca lá a opção para a pessoa fazer a retirada. A empresa que está fazendo isso, ela está tendo um maior volume de vendas do que quem está pedindo para delivery, inclusive. Não em todos os cenários, tá? Nem em todas as realidades. Fica bem claro isso. Mas as empresas que estão fazendo isso também está trazendo mais consumidores. Quando você coloca a fatia da pizza para o delivery, né, para entrega, é bem maior, lógico. Eu pelo menos, eu prefiro delivery. Né? Só que tem as possibilidades, porque também você tem que lidar com a experiência do usuário. Tem um outro exemplo em Mossoró, que também não vou dizer o nome, porque tem várias empresas do mesmo segmento, que é farmácia, mas que antes de começar a pandemia, eles entraram com drive-thru. Olha que oportuno, né? Você tem um delivery, você está ali passando no carro, pegou, que hoje é o mais recomendado, você não entrar na loja, você fazer um delivery ou um drive-thru e saiu na frente, com certeza. Com certeza. Eu acredito assim, Thalise, que o cenário, quem dita do consumo, até a pergunta que o Pablo fez antes, quem dita é o consumidor. Você tem que estar preparado para entender bem, não é seu público-alvo, mas é a sua persona, o que é que você está colocando ali. Aqui, com meus clientes, eu já trabalho perfil de cliente ideal. Né? Quem puder depois pesquisar sobre esse tema, perfil de cliente ideal, vai entender
cada vez mais a maneira que a sua empresa pode atender clientes que você mais gosta de trabalhar. E aí você tem outro tipo de cenário. Então, assim, a jornada de consumo muda de acordo com a evolução que a sua empresa vai tendo. Primeiro ponto é o mindset do empreendedor. Isso é fato, sempre vai ser. Se o empreendedor ele não tem mindset de gestão, de disrupção digital, de tecnologia, de crescimento avançado, enfim, ele não vai lidar com situações e pensar cenários. Viu? Desse mesmo, muita gente sabendo que precisava de qualquer disrupção digital, tecnológica, até mesmo uma live simples como essa, e as pessoas cabeça dura para fazer, para realizar. Isso. Nosso amigo Túlio Santiago, ele compartilha um pensamento aqui, né, de Peter, que diz o seguinte: onde há uma empresa de sucesso, há alguém que algum dia tomou uma decisão de coragem. Né? E a gente tem aqui diversos exemplos que a gente diz, minha gente, quando é que a gente imaginava que isso ia acontecer? Né? Mas alguém teve uma ideia disruptiva, teve coragem, pôs em prática. Eu vou muito para eventos onde a gente fala de startups, de tecnologia, e todo mundo tem uma grande ideia, né? Todo mundo tem uma grande ideia, mas pouquíssimas pessoas têm coragem de tirar do papel. Pouquíssimas pessoas têm coragem de vestir a camisa do seu negócio e realmente vir mostrar a cara e colocar a coisa para acontecer. Eu acho que isso é a grande virada de chave, é você realmente começar. É você ter uma decisão corajosa e sair do padrão, fugir um pouco do padrão para fazer um pouco diferente e agradar a muitos. Como eu disse, dá para romper, dá para ter uma disrupção, dá para inovar, sem necessariamente agora você abrir um aplicativo, sem necessariamente agora você ter que estar ali passando esse tempo, que esse tempo é muito precioso. Eu vi muita gente também passando esse tempo agora, eu vou descobrir o segredo do calcanhar de Aquiles das empresas. Cara, já tem muita coisa ali que já estava tendenciosa a acontecer. Então, muita gente surfou nessa onda de fazer situações específicas, como eu citei o caso da Slack, que foi uma situação lá em 2011, enfim, não lembro o ano, mas eles estavam surfando a onda de crise já das empresas, desde aquela de 2008, então, mundial. Então, assim, já vinha ali uma situação que você tem que estar com o radar ligado. Qual é a oportunidade que eu encontro dentro desse cenário? E aí, com coisas simples, você já começa a fazer, seja um site, seja um posicionamento digital, seja inovando os seus processos digitais de vendas, porque tem isso também. A forma da prospecção hoje, gente, a gente já trabalha com Cold Call 2.0, 4.0, que você faz aquela antiga batida de porta de uma maneira digital. Você já faz uma venda direta de maneira digital. Então, assim, é bem diferente de todos os cenários que a gente estava acostumado. E, assim, partindo para a nossa região, nós temos muita estrada para percorrer. Nossa região ela é muito, muito, muito ainda não desassistida apenas, porque o Brasil inteiro já está bem dotado. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, pessoas aqui para trabalhar com inovação, com disrupção, com marketing, com vendas digitais. Mas nosso cenário nacional ele é próprio. Nós somos lá fora reconhecidos por sermos os mais inovadores e criativos nesse cenário. Fábio Henrique compartilha aqui com a gente que hoje cada vez mais a empresa tem que estar na mão do cliente, né? E coloca aqui, com app, site, mídia social, cada vez mais a gente tem que facilitar essa jornada, não é isso? Isso. O cliente, ele dita as regras. Não tem para onde correr. Ou você quer vender, você tem que se adequar ao cliente. Não existe mais aquele negócio, o negócio é meu e eu que mando. Não existe mais isso. Esse cenário tá muito difícil. Não tem como. Esse cenário realmente ele é quase inexistente. Né? O amigo o Wallace Paulino, ele diz que estamos vivendo um novo momento, né, de mudanças de hábito, e isso realmente é algo que está muito claro para todo mundo, né? Digamos que é o slogan da nossa live, adapte para sobreviver, né? André Cando aqui lembrei de um perfume que comprei sem pesquisar e me arrependo até hoje. Mas é muito interessante, né? Porque, assim, você hoje tem plataformas que você entra e você consegue saber qual é a passagem aérea mais barata que tem em todas as companhias. Então, hoje, essa jornada de consumo, ela ficou muito mais abrangente, muito mais eficaz, prática, do que era antigamente. Você imagina você ir no centro da cidade de Mossoró, frio, né? Muito frio. E você tem que sair de loja em loja pesquisando. Isso. Então, esse comentário que
Érica fez aqui. Na Europa, os supermercados já se adaptaram às vendas e à entrega online. Aqui ainda não chegamos a esta situação, acho que ela quis colocar isso. Realmente, nós deixamos muito a desejar, né? Nós deixamos muito a desejar. As medidas emergenciais de muitos comércios, de muitos mercados, foi a proteção, que é o principal, é o primeiro, tem que ter em primeiro lugar. A proteção dos funcionários, dos clientes, enfim, nesse cenário de pandemia. Mas a segunda, que já teria que ser paralelo, seria o mercado de delivery. Poucos supermercados fazem delivery, né? Poucos estão adaptados a uma compra hoje mais inteligente, porque nesse cenário, até conversei com o cara de Natal sobre isso já, uns um mês e meio atrás, mais ou menos, sobre que ele tinha um comércio e ele estava precisando lidar com a situação. Ele disse assim, cara, vá nessa pegada aqui. Ele foi e ele conseguiu ter êxito. Porque ele estava tendo reclamação de consumo, porque os produtos dele não estavam chegando da maneira como o consumidor esperava. A maneira que eu escolho o meu tomate, a batata, não é a mesma maneira que uma pessoa está escolhendo para mim. Então, até essa experiência eu tenho que pensar, para que não houvesse uma reclamação na ponta. Só lembrando, que aqui em Mossoró já existe um supermercado que tem essa sistemática, né? Mas de muitos, eu só conheço um que tem. Uhum. Eu também só conheço um. Thalise, bem interessante nesse ponto falar da China. A China, apesar de tudo ter acontecido lá inicialmente, a China ela foi capaz de se destacar nesse momento de pandemia, depois quando atingiu ali no meio de janeiro, aquele pico, né, maior dela, nesse cenário digital. Para inovar dentro da pandemia, em todos os setores, com uma velocidade gigante, as empresas se adaptaram. O cenário de automóveis lá fechou por 15 dias. Depois ele voltou, manteve um pouco de força e agora está melhorando, né? A tecnologia, por conta de processos bem estabelecidos, também faz com que as coisas avancem. Sem dúvida. Sem dúvida, a China já está à frente, tecnologicamente falando, do mundo inteiro, né? Jonas II, ele pergunta aqui, Atlas, para uma loja que ainda não está no mundo virtual, aí bota entre parênteses, comércio, qual ferramenta merece mais investimento? Excelente pergunta, viu, Jonas? Então, depende do cenário do quanto você quer romper a tecnologia, tecnologicamente. Mas vamos lá. Eu vou dizer a você que gratuitamente entre aspas, tá? Porque nós estamos numa ferramenta agora como essa, que ela é gratuita para o uso. Mas se nós quisermos aparecer, nós temos que pagar, impulsionar, tá? Mas o Instagram e o Facebook, eles são ainda um grande carro-chefe para quem quer começar a vender online. Isso você não precisa ter uma plataforma no primeiro momento. Você começou a ganhar dinheiro, você começou a fazer um faturamento melhor, aparecer, botar a cara a tapa, gente. Eu digo a todos os meus clientes, quer vender, bota a cara a tapa na internet. Não espere, porque produto não tem boca. Produto, ele não vai falar. É você, com sua experiência de dono, de vendedor, seu vendedor, funcionário, a qualidade do seu produto e uma técnica que se chama UGC. Eu esqueci o termo da sigla, mas é a experiência que o seu consumidor compartilha, que faz a prova social acontecer, e essa prova social mostrada gera mais vendas. E aí não tem segredo. Duas ferramentas como essa, bem trabalhada, funciona. Duas mídias digitais funcionam. Evolui um pouco, cara, pensa no marketplace, no e-commerce. Você vende no Brasil inteiro dentro de um marketplace. Tem uma plataforma que eu já conhecia, mas recentemente eu comecei a trabalhar num projeto lá de São Paulo com ela. E essa plataforma, ela integra com todos os marketplaces, B2W, Magazine Luiza, enfim, vários cenários, Mercado Livre. E o cara tá vendendo muito no orgânico é que a gente não paga patrocínio, tá? Quando as pessoas encontram procurando um produto sem precisar de ter aquele ads, o link pago. E o cara está vendendo, bombando nas vendas, sem necessidade de investimento macro, digamos assim, sem muito dinheiro, porque os marketplaces já estão vendendo por si só. Tem outro cenário que a gente está conversando também, que vai muito de encontro a isso, né? Que é um cenário que está agora em alta, que é o de máscaras. A gente não tem ainda começado, mas está bem em cima disso, né? Bem desse cenário. A gente está ainda conversando sobre isso, mas um ponto de destaque que são o momento é o digital, mas o momento real, que é uma sazonalidade boa para o momento, para o consumo, para o mercado, que é o cenário de máscara. Muita gente está vendendo muito álcool gel na internet. Todo marketplace tem álcool gel. Enfim, você quer saber o que é que o consumidor pode comprar? Coloque na internet que você vai ver. De tudo vende.
Você falou achei uma coisa bem interessante na sua fala aí, Atlas, que é a questão da prova social, né? A prova social está muito ligada à experiência do consumidor, né? Como foi essa experiência de compra? E aí, muitas vezes, a gente se preocupa muito também com a tecnologia, como captar esse cliente, como prospectar, como aumentar minhas leads positivas, né? E eu acabo esquecendo do básico, que é oferecer uma boa experiência de consumo. Né? Então, a gente tem sim, que procurar investir em ferramentas, procurar ser disruptivo, mas também não pode esquecer do básico. Sim. Do básico, porque senão essas ferramentas acabam também não funcionando bem. Ó, Fábio colocou aqui que é ser sem vergonha, mas no bom sentido. No bom sentido. É justamente isso, é a coragem. Eu uso muito quando eu estou conversando com pessoas que às vezes não estão estimuladas, às vezes elas estão muito tímidas, às vezes elas são... eu uso uma frase que diz assim, quem teme o ridículo não se aproxima do extraordinário. E vender é se aproximar do extraordinário. Eu dizia muito, quando eu tinha muita crença de venda, de vender online, eu tinha uma crença gigante, eu não sabia dizer um preço, eu gaguejava. Com a ajuda de várias pessoas, de vários órgãos, como por exemplo o Dale Carnegie, uma empresa que me ajudou a romper também paradigmas de melhorar minha comunicação, eu comecei a perder esse medo, essa vergonha. Na verdade, é uma vergonha. E aí, nesse cenário, eu digo muito, cara, você não precisa ter medo de mudança, você precisa entender que existe uma transição, você está com medo dela. Eu tô rindo, porque eu tô rindo que eu tô lembrando, eu fiz um Empretec já uns anos atrás, e a primeira coisa que o facilitador disse foi, não pode ter vergonha de ganhar dinheiro. Né? Não pode ter vergonha de ganhar dinheiro. Isso é uma consequência do seu bom trabalho. Então, não pode ter medo de falar em lucro. Nem para os funcionários, nem para as pessoas, nem para a sociedade, porque a empresa sobrevive disso. Então, às vezes as empresas elas não chegam a ter um lucro, quando eu falo lucro bom, alto, enfim, dependendo da maneira como a empresa entende de sucesso, de êxito, enfim. Mas, cara, R$1 já é lucro a ser comemorado. Tem empresa que não tem lucro. Eu passei muito tempo sem lucro. Então, assim, tem que ter esse medo de falar, de dialogar, de errar. Nós temos que ser vulneráveis. Entendeu? A vulnerabilidade já é uma coisa boa, uma coisa que não é para ser usada, mas é para ser entendida como uma coisa que a gente pode melhorar. Entendeu? Eu acho que faz parte do processo de crescimento, né? Sim, a vulnerabilidade, ela faz parte. E aí entra um pouco no que Paulina Amorim falou aqui. Paulina Amorim é minha amiga e minha prima, é dona da PIA, administradora de condomínios, que quando a PIA, quando ela pensou em montar a PIA, eu particularmente nunca tinha ouvido nem falar que se existisse administradoras de condomínio. Né? Então, de certa forma, veio inovando no mercado moçoroense, e hoje é uma grande empresa aí, e é o que ela fala aqui, que a gente sempre fala em sair da zona de conforto, mas que André Campos nos ensinou que é ampliar, né? Que um sinônimo de sair da zona de conforto é ampliar essa zona. E quando a gente amplia, a gente fica vulnerável. Sim. É por isso que muita gente não amplia, é por isso que muita gente não sai. Porque não é sair, é ampliar, é você conseguir aumentar aquele espaço e você, de fato, vai se tornar vulnerável. Eu dizia muito para os meus ex-alunos, o processo de aprendizagem é doloroso. Não tem como não ser doloroso. Você fica exatamente isso, porque você fica vulnerável. Tem que ser prazeroso, né? Tem que nos tocar para ser prazeroso. Eu vou dizer uma coisa aqui, bem... Eu, quando era adolescente, eu dançava quadrilha. Quadrilha junina. Eu me lembro. E aí, quando era na época de ensaio, eram as melhores maravilhas, porque era muito bom você estar conectado. Quando chegava o período do São João, eu já ficava triste porque sabia que tinha uma data para acabar. Então, a jornada tem que ser muito mais prazerosa do que o próprio resultado. Exato. Exatamente. A gente vai caminhando aqui para o final. Só a ler aqui a última fala de Érica Luiz, diz, verdade, Thalise, de ter coragem, de ter trabalho, porque são muitos os caminhos e as veredas, às vezes, estreitas. Ou seja, aquela frase que eu li que Túlio colocou, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem para enfrentar. E para a gente finalizar aqui, a gente só está com 7 minutos, porque senão o Instagram... Vamos, a gente ia passar por mais de tempo. O Instagram tira a gente do ar. Eu lhe pergunto, a gente conversou aqui, fez uma breve retrospectiva, né? Perguntou o que é que a gente precisa para se adaptar, falou um pouquinho do que é que a gente ganha em se adaptar, né, a essas inovações tecnológicas, mas aí eu lhe pergunto, lógico que eu sei que vai ser o contrário, mas eu queria que você falasse com exemplos quais as consequências das empresas que não se adaptarem
a inovação e a disrupção. Qual é a vida, o que você apostaria de vida útil dessas empresas, de faturamento, que é o que o empresário realmente quer saber? Ó, a primeira coisa que precisa ser entendida nesse momento que a gente está buscando disrupção, que a gente está buscando inovação, que a gente está buscando se atentar ao cenário, ser melhor do que o nosso concorrente muitas vezes, estar se posicionando, tudo isso, Thalise, ele vem de uma situação que eu digo muito. Primeiro é reconhecer a crise. Reconhecer que a crise, que a situação de pandemia existe, ela não é só para uma pessoa, ela é para todo mundo. O segundo é estar próximo de pessoas ou de empresas que estão ali buscando um crescimento. Isso é aquela lógica do mastermind, né? Mas se eu, enquanto empresário, sou resistente, e eu vou na contramão desse pensamento. Sim. Eu estou fadado ao quê? E aí, olhando para essa previsão toda, esse cenário todo, na verdade, que a gente já começou a entender, a única situação que eu consigo visualizar para essa falta de mindset, de ação, de buscar ferramentas, processos inovadores, é fracassar nesse momento e chorar o leite derramado lá na frente. Então, se a pandemia, ela está com a capacidade toda, a situação de pandemia, olhando para o business, olhando para o cenário de negócios, olhando para o cenário de vendas, comercial, recursos humanos, trazer à tona situações que você já sabe como ferida. Você já sabe que você já tinha, que agora está se potencializando. Então, é enxergar o cenário como um todo e em cada realidade dizer, olhar, o que é que eu posso fazer de melhor? Porque, assim, em contrapartida a isso, muitas empresas vão fechar, muitos negócios vão quebrar, muitas pessoas, né, situações de gestão de pessoas, elas vão interromper padrões, quebrar ciclos, vai viciar a empresa, vai ter cenários que a gente não vai conseguir entender e depois lá na frente vai ter que estar juntando os cacos. Mas tem a opção de você agora resistir, liderar a crise, né? Que é um tema que eu gosto muito de falar com as pessoas, é liderar, você ser líder da sua crise. Você ter reflexão do momento, para que você não consiga, porque o cenário que você tem que partir, é uma técnica de cara, do que o que é que pior pode acontecer para cada realidade, né? E partir do pior. E entender quais são as possibilidades que eu tenho para crescer dentro dessa crise. E abrir a boca, minha gente, abrir a boca. Não tenha vergonha de falar. Às vezes as pessoas chegam aqui, eu vim aqui falar com você, eu tô com... Aí fala aquele jeito, só que você conseguir me ajudar? Eu tive tanta vergonha de vir. Gente, abre a boca, pedir ajuda não faz vergonha. Não nesse meu processo de crescimento no empreendedorismo, né? Tanto individual como também na vida empresária, eu aprendi que a primeira coisa que você tem que aprender é acreditar no seu negócio. Você não pode chegar para vender uma coisa de forma canhada, sem abrir a boca, falando baixo, né? Isso aí é algo... Quem quer empreender tem que ser empreendedor e tem que abrir a boca mesmo. Isso é uma grande verdade. Eu vou ter que ir finalizando aqui, Atlas, porque como Érica Luiz disse aqui, Érica falou o seguinte, o tempo passou rápido, obrigada pela live. E realmente, Érica... Vamos fazer outra, já tá lindo. Oi? Vamos fazer outra. Vamos fazer outras. Passou voando, o papo foi muito bom, muito bom. Eu passaria 2 horas conversando com você sobre isso, porque eu adoro conversar sobre isso. Fábio Henrique ainda coloca aqui, mudar é difícil, mas não mudar é fatal. É fatal, mata. E vamos lá, nunca foi tão fatal. Vamos combinar que nunca foi tão... Salva, tá pedindo para deixar salva, Luciana. Vamos deixar salva sim, viu, gente? Fica salva, a gente coloca lá no nosso canal no YouTube, para que vocês consigam reviver esses momentos aqui. E para finalizar realmente de vez, Túlio Santiago fala o seguinte, o mundo é pequeno para quem quer ser grande. Né? Realmente, tem hora que o mundo não cabe a gente de tanta ideia. Né? Tem dia que minha cabeça nem cabe, de tanta coisa que eu tenho que fazer, de tantas ideias, mas é porque realmente eu sempre estou me deixando crescer. E isso é preciso para quem quer empreender. O empreendedor ele jamais pode ser uma pessoa inerte. Jamais. Eu digo muito que o advogado, quem quer advogar, ele precisa ser, no mínimo, empreendedor. Porque senão ele também não cresce. Né? É uma profissão que você precisa estar se reinventando a todo momento. Mas, Atlas, meu amigo, muito obrigada. Né? Eu sei da sua competência no marketing digital. Obrigado, FacePonto, pelo convite. A gente está aqui dentro do FacePonto fazendo lives que acrescentem a vida do empresário, a vida do empreendedor. E sua participação aqui com a gente hoje foi
fundamental. Fundamental tanto para trazer um alerta como um alento, né? Sim, tem jeito, né? Oi? Tem jeito, tudo tem jeito. Eu te digo muito para os empreendedores nesse momento que é preciso ele entender os padrões e despertar nesse momento, acordar, porque quem não estava acordado, acorda. Quem já estava acordado já tem que despertar cada vez mais. Tem muitas ideias inovadoras, oportunidades, muita disrupção dentro da sua empresa, dentro de casa, para acontecer. E eu fico aqui na torcida que as coisas, e que todo mundo saia mais forte dessa situação. Gente, obrigada a todos pela participação, viu? E até breve. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau.